Hoje o nosso treinamento vai ser para a gente trazer essa novidade para vocês e também para trazer outras funcionalidades que a gente tem dentro do sistema que às vezes vocês não utilizam e que a gente consegue otimizar muito o dia a dia de vocês. Então hoje o treinamento vai ser ali com a Bela Marinho, então uma das nossas especialistas em implementação, talvez alguns clientes conheçam a Bela, então ela vai direcionar esse treinamento para a gente. E eu vou direcionar ali a palavra para a Bela, para ela seguir ali no treinamento e fico ali com vocês no nosso chat. Oi, oi, todo mundo. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Fui apresentada já aí pela Ana, sou do time aqui, do nosso time de atendimento, de implementação e sucesso do cliente aqui da Tecnofit. Hoje a ideia é que eu consiga apoiá-los, apresentando para vocês uma nova ferramenta para mudar um pouco e, inclusive, facilitar o dia a dia de vocês e outras ferramentas que a gente já conta aqui dentro do Tecnofit, mas que é super importante que vocês também conheçam, especialmente alguns que já passaram por treinamento comigo, pode já ter ouvido uma frase que eu costumo dizer que é: na implementação, a gente faz ali o feijão com arroz, que é importante para a gente manter uma estrutura bem feita, e depois da implementação, a gente passa a olhar para o bife com batata frita e salada. Então, a gente passa a incluir outras funcionalidades e outras ferramentas que são importantes para o nosso negócio e que a gente coloca para rodar a partir do momento onde a gente tem essa segurança de uma estrutura bem organizada ali, das nossas regras de negócio dentro do Tecnofit. E aí, eu sei que eu vou ser um pouquinho repetitiva aqui sobre o que é IA. A gente está em 2025, tudo o que a gente vai ver sobre IA, querem trazer para a gente um pouquinho do conceito, mas acho que é importante que a gente revisite esse tema para entender como que a gente replica isso para dentro do Tecnofit. Então, a inteligência artificial, ela é aí essa... Opa, Ismael, seja bem-vindo, tá? Para quem for entrando depois, tá, pessoal? A Ana vai apoiando vocês aqui pelo chat, já vai trazendo as instruções, então fiquem tranquilos, tá? Então, a gente tem aí o que é a inteligência artificial, que é uma inteligência, né, uma tecnologia para simular a inteligência humana, funcionar de forma generativa, né, nos momentos onde couber, mas ela vai analisando os nossos padrões, analisando os dados e gerando soluções práticas ali para a nossa rotina, para os nossos desafios em que a gente tem dentro do nosso negócio. E ela está no nosso dia a dia, e às vezes a gente nem percebe como ela está acontecendo, inclusive como dentro do Tecnofit. Eu comentei com vocês que às vezes a gente tem ferramentas que passam desapercebidas, mas que é importante que a gente olhe para elas. Mas, sobretudo, para além da gente olhar para o que é essa inteligência artificial, é importante que a gente saiba como usar, como dar esse prompt, esse comando para ela, para que ela aconteça da melhor forma possível. Então, esse comando, esse prompt que a gente chama, ele é essa instrução que a gente dá para a IA. Quanto mais claro, quanto mais objetivo, melhor essa resposta, melhor esse comportamento disso. Então, na prática, é a gente trazer essa pergunta certa, né, para que a gente consiga conceder a melhor solução, utilizando das ferramentas de tecnologia, das ferramentas aí de inteligência artificial. E para a gente entender de que ponto a gente está partindo, eu queria saber uma coisa de vocês. Queria que vocês me contassem, eu vou mandar aqui para vocês, vou compartilhar com vocês uma telinha, a Ana vai me ajudar aqui a produção técnica, vou só interromper o meu compartilhamento de tela e vai subir aqui para vocês um QR Code, vou pedir para vocês direcionarem aí para esse QR Code, tá? E trazerem aí para a gente, numa palavra, numa frase, o que para vocês inteligência artificial significa aí pro negócio de vocês. Então, vou dar aí uns minutinhos, quero que a gente vá acompanhando juntos, conforme vocês forem preenchendo, já vai aparecendo aqui para a gente também. Então, conto com vocês para a gente entender aí o que para nós aí que estamos aqui hoje, o que é essa inteligência artificial para o nosso negócio. Podem preencher aí. Maravilha, pessoal, podem ir colocando. Então, veja só, olha, facilidade, produtividade, futuro, economia de tempo, otimização de processo. Então, acho que a gente está todo mundo na mesma página, está todo mundo indo aí por caminhos que vão se construindo, praticidade, autonomia, junção, a experiência, liberdade. Gente, acho que tudo isso que vocês têm trazido vai assim, muito de encontro para o que a gente tem para trazer hoje aqui para vocês e para apresentar para vocês de novidades, de funcionalidades através do Tecnofit. Bom demais, que legal, que legal. E eu acho que ao longo aí, inclusive, para quem se sentir à vontade de ir colocando mais informações aí ao longo do nosso papo, ao final a gente pode fazer um printzinho ali, desse material ali, para entender o que para todos nós aí foi esse processo. Agora que diminuiu um pouquinho, quero que a gente possa falar um pouquinho sobre isso.
Então, hoje dentro do Tecnofit, a nossa ferramenta é para apoiar vocês dentro do negócio, otimizar a gestão de vocês para que vocês possam dedicar menos tempo a tarefas que podem ser automatizadas, que podem ser operacionalizadas através do Tecnofit, e que esse tempo possa ser cedido a vocês para que vocês pensem o crescimento exponencial do negócio de vocês. Esse é o nosso objetivo quando a gente pensa nos desenvolvimentos da Tecnofit. E a gente tem duas frentes para fazer esses desenvolvimentos. Que é justamente o nosso time, pensando em melhorias técnicas. Mas algo muito importante é o que a gente escuta de vocês, o que vocês trazem como pedidos de melhoria, como feedbacks das usabilidades que vocês têm dentro do sistema, dentro do negócio, né? E aí, por consequência, através do Tecnofit. Deixa eu só voltar aqui para a apresentação anterior. Então, quando a gente está... Opa, acho que a minha se... Aqui, já está certinho, prontinho. Então, dentro da inteligência artificial, a gente entendeu aí que, para a maior parte de vocês, ela está muito relacionada à diminuição de esforço, aumento de produtividade, aumento da flexibilidade da atuação de vocês dentro do negócio. E antes da gente entrar na realidade de vocês propriamente dita, como gestor fitness, essa respostinha é aqui no chat mesmo, eu queria que vocês me contassem uma coisa. Quantas horas por dia vocês acham que vocês levam ali respondendo lead, vendendo plano para cliente, ali através do WhatsApp, fazendo esse tipo de negociação? Seja vocês, seja a equipe de recepção de vocês, pode colocar aqui no chat mesmo. Quanto tempo em média vocês acham que vocês levam diariamente para esse tipo de ação? Hoje eu estou curiosa para saber um pouquinho mais de vocês. Ó, 2 horas o Jonatas ele contou para gente, bastante tempo ao longo do dia, que é um tempo importante para que a gente aí aproxime o nosso cliente ali, ó, de 2 a 4 horas, é bastante tempo ali, ó, 3 horas. Então, a gente leva esse tempo para conseguir fazer todo o processo de usar aquele nosso funil de vendas, aquela nossa ampulheta de encontrar o nosso cliente, fazer o nosso processo de maturação desse cliente, trazer ele para dentro do nosso negócio, fazer com que ele se torne um cliente e fidelizar esse meu aluno. Eu tenho várias etapas dentro desse processo. E eu imagino que parte desse esforço de vocês aí, 5, 3 horas, que vocês passam fazendo isso, quero compartilhar aqui uma outra tela com vocês. Deixa eu colocar aqui para compartilhar essa guia. Eu imagino que parte do tempo de vocês aconteça dessa forma aqui, ó. Vocês veem, um aluno vem lá no WhatsApp e fala: Oi, tudo bem? Gostaria de saber mais sobre os planos. Clássico do aluno procurar vocês e mandar esse tipo de mensagem, né? Podem reagir também ali pelo emojizinho, quem quiser, viu, pessoal? Eu gosto ali de ver as interações de vocês. Vem um aluno e manda isso aqui pra gente, ó. Oi, tudo bem? Eu queria saber mais aí sobre esses planos. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou parar o que eu tô fazendo aqui, o que quer que seja onde eu vou pegar o meu telefone, o meu WhatsApp integrado, e eu vou responder esse meu cliente. Isso considerando que eu estou aqui no meu negócio, no ao vivo, que é isso que eu tô disponível para responder esse meu aluno. Mas pode ser que eu nem esteja. Às vezes meu aluno mandou mensagem no domingo, 3 horas da tarde, eu estou no meu almoço de família. Eu não quero parar ali para ir fazer uma venda, mas eu também não quero que o meu cliente espere até segunda-feira para poder fazer uma contratação comigo. Então, ó, veja só que legal, já responder. Que legal que você quer saber mais sobre os planos. Para te ajudar, ó, me conta aí um pouquinho mais sobre quantas vezes por semana você quer treinar, se você prefere um treino mais longo, do tipo anual, ou se você quer um treino mais flexível, como mensal. Você vai treinar sozinho? Você vai convidar alguém? Assim eu consigo ver dentro do meu sistema e te trazer esse plano, né? Dar o melhor plano possível aí para você. Vamos supor aqui que eu quero o plano individual. Vou treinar sozinha. E veja só, estou aqui trabalhando, né? Parando aí a minha rotina do meu negócio para responder esse meu aluno, esse meu cliente que veio aqui e falou, ó, quero um plano individual, vou treinar sozinha. Então, corre eu lá para minha base de planos, ver os meus planos anuais, para poder compartilhar com o meu aluno, para poder disponibilizar esse plano para o meu aluno. Olha a quantidade de tempo que eu levo aqui na minha operação para fazer isso na minha rotina. E notem, né? Imagina se eu contasse para vocês que isso aqui não teve uma resposta humana. Essa resposta dessa maneira, com emoji, com esse tom de pessoalidade, ó. Eu tenho aqui, ó, valeu por compartilhar. Só mais uma perguntinha para eu te trazer mais o plano. Você quer de que maneira? E eu consigo preparar a minha agente de vendas para que ela venda por mim. Tudo isso que eu estou vendo aqui é um aluno interagindo com o agente de vendas.
E é isso que a gente quer mostrar para vocês agora. Vou só trocar aqui a minha tela novamente, só um minutinho. Deixa eu voltar aqui para minha apresentação. Só um pouquinho. Só um minutinho, porque aqui a tecnologia vai sendo no ao vivo. Então, dentro da rotina de vocês, vocês não precisam mais fazer essa ação de ir lá e responder esse cliente, caso vocês não queiram, porque vocês contam a partir de agora com um agente de vendas dentro do Tecnofit, para fazer esse processo por vocês. Então, aquela conversinha que vocês viram é uma conversa em tempo real, era o meu WhatsApp em que eu estava conversando com esse agente de vendas ali ao vivo, tá? Não é um vídeo gravado nem nada assim. Então, dentro desse agente de vendas, o objetivo é que ele esteja 24 horas por dia disponível para o teu aluno. 24 horas por dia, 7 dias por semana, atendendo diretamente pelo WhatsApp, que costuma ser o canal mais fácil para a gente levar os nossos planos para os nossos alunos. Esse é um fluxo completamente integrado no Tecnofit. Então, ele vai trazer os meus planos que eu vendo pelo Tecnofit, as informações que eu disponibilizo dentro do Tecnofit, e fazer esse processo de venda contínua, em que vocês têm esse controle desse processo. Então, eu quero aqui mostrar para vocês, dentro do Tecnofit, como que isso vai ser dentro da visualização de vocês, depois que vocês fizerem a adesão aí a esse agente de vendas. Deixa eu só colocar o rostinho de vocês para eu conseguir vê-los. Perfeito, consegui aqui. Consigo vê-los todos. Então, o que eu vou ter aqui dentro do Tecnofit? Quando a gente acessar o Tecnofit, tiver com ele ativo ali, esse agente de vendas, a gente já sabe ali no nosso processo de uso que dentro de gerencial costumam ficar as nossas tarefas que costumam ser responsabilidade de alguém numa posição de gerenciamento. Então, as nossas configurações de sistema, os nossos itens financeiros, os nossos itens de venda e também o nosso agente de vendas fica dentro dessa etapa. E ele é um agente que nos auxilia a vender. Portanto, ali quando vocês estiverem com ele ativo, dentro aqui de gerencial, nos nossos auxiliares de venda, ao final vocês vão encontrar aí o agente de vendas para poder acessar ali quando ele estiver ativo para vocês, tá bom? Só um Ah, opa! A minha produção técnica me falou que eu não estava na tela certa para vocês. Tudo certo agora, pessoal? Então, só para relembrar, tá? Dentro de gerencial, lá em auxiliares de venda, a gente encontra aqui ao final, vai estar para vocês o botãozinho do agente de vendas, assim que ele estiver ativado dentro do sistema para vocês. E na prática, como que ele funciona? Assim que eu clico para entrar na tela desse agente de vendas, eu entro, opa, aqui, nessa tela primeira aqui, ó. Note que ele vai ter essa linha do tempo do que eu preciso ou do que eu posso construir com esse agente. E a primeira coisa que ele vai fazer é perguntar para a gente, beleza, Bela, você quer ir no seu negócio e usar o agente de vendas. Para quais funções você quer que ele atue? Em quais tarefas ele pode fazer? Ele pode responder as perguntas gerais do nosso negócio, então eu posso deixar ali o meu endereço, os planos que eu atendo, se eu atendo de Gympass e TotalPass, eu posso deixar ali essas informações ali para ele. Não está disponível ainda em adicionais, viu? Ainda não está disponível. Assim que eu já passar dessa etapa de apresentar para vocês, eu já vou também sinalizar como que vocês vão poder fazer para fazer adesão nesse momento, enquanto ele ainda não está ali em adicionais, mas vai estar, tá bom? Então, eu consigo aqui definir se eu quero que ele traga as informações gerais, se eu quero também que ele disponibilize um link de agendamento de aula experimental, se eu quero que ele oferte os meus planos, e o detalhe mais importante que é, eu quero que ele feche os planos por mim, porque se eu quiser eu posso, ou não, eu posso permitir que ele faça, dê as informações, utilize o link de agendamento, posso ofertar os contratos, mas não feche um plano. Ele oferta, mas quem vai fechar é o meu agente. Isso vocês podem definir dentro aí desse momento. O link do agendamento, ele vai utilizar o link geral de aula experimental com as mesmas funcionalidades da aula experimental, tá, pessoal? Ali com aquela mesma estrutura. Então, eu não consigo travar porque ele vai utilizar aquela mesma estrutura anterior. Não é um novo link, tá bom? Perfeito. E aí eu tenho aqui, né, dentro dessa etapa de oferta de contratos e de coleta de pagamento. Como que eu ajusto isso dentro do sistema? Eu vou habilitar tudo que eu quero que ele possa utilizar aqui nesse momento,
Vamos supor que eu não quero o link de agendamento. Eu quero que ele dê as informações gerais, que ele possa ofertar os meus planos e que ele faça a venda dos meus planos. Vale dizer aqui também que é uma venda online. Então, eu preciso ter as ferramentas de pagamento online integradas para eu conseguir fazer o fechamento da venda. Se eu não tenho a ferramenta integrada, eu posso disponibilizar o plano, mas o meu aluno não consegue finalizar, ele não consegue me pagar, porque não tem uma forma integrada de pagar. Isso é super importante, tá, pessoal? Então, definir aqui o que eu quero que ele faça por mim. Então, agora eu vou configurar o que eu quero que ele faça. Então, eu tenho aqui o nome do meu agente, né, de como é o nome da minha empresa, como eu quero que ela se refira à minha empresa. E eu tenho aqui as perguntas e respostas que eu quero que ela dê. E aqui eu acho sensacional dar um exemplo que é, inclusive, um exemplo meu como usuária. Eu sou cliente de uma operadora de telefone. E toda vez que eu preciso do suporte deles, é pelo chatbot mesmo. Ali dentro do chatbot via WhatsApp. Só que eu preciso fazer a pergunta exatamente como o bot entende essa informação. Eu não posso simplesmente fazer uma pergunta sobre saldo de internet, porque ele vai me perguntar se eu quero falar do saldo fixo, do celular, de outras ações. Então, eu preciso fazer uma pergunta muito específica. Aqui não, ele é generativo. Isso significa que, conforme eu vou trazendo a informação, o sistema entende o que o meu aluno quer fazer de pergunta, de dúvida. Então, se eu venho aqui e pergunto quais são os planos disponíveis, se eu venho e pergunto quais são os valores, quais são os contratos, os três para ele, ele entende que é a mesma coisa. Eu quero saber de como eu posso contratar o serviço. Então, ele vai me trazer essas mesmas informações nesses diferentes cenários. Então, ele funciona de forma generativa, tanto do ponto de vista de conseguir atender melhor o teu aluno, o teu cliente, quanto também de utilizar a tua comunicação, o teu tom de voz. Então, aqui eu consigo elencar qual é o endereço do estabelecimento, né? Quais são as formas de pagamento que vocês aceitam? Perguntas bem básicas. Até perguntas como, por exemplo, se você perguntar se ele dá desconto. Ele vai responder: olha, esses preços são estabelecidos pelo gestor, talvez se você quiser um descontinho, pode procurar direto lá a recepção. Então ela já atua em entender esse momento e conduzir de forma suave e saudável o teu cliente para, se for necessário, ele ir para o atendimento contigo ou ele fechar a venda direto ali dentro do agente de vendas. Se tem instrutor, se tem personal trainer, Bela, essas perguntas são obrigatórias serem dessa forma? Não, são as perguntas que o teu aluno faz para o teu negócio. Bela, eu estava sem carisma, Marcelo e Daniel foram ali fazer o deles, falaram, gente, olha, hoje eu estou sem carisma para fazer essa mensagem, não lembro o que meu aluno me pergunta. Nós temos outra assistente para apoiar vocês para esse processo. Então, aqui embaixo eu tenho como pedir um auxílio para o preenchimento. E aí ele vai te fazendo as perguntas e você vai respondendo. Não gostei dessa pergunta, posso pular. Então, eu consigo fazer isso dentro desse processo e validando também isso. A gente vai ter uma tela, inclusive, para validação. Então, primeiro eu digo assim, ó, sistema, essas são as perguntas, de forma geral, as minhas perguntas frequentes, a minha FAQ aqui do meu negócio. Preenchi essa etapa, aí sim, eu vou lá para o próximo tópico. Então, note que o tempo que eu levo lá para fazer um atendimento de um cliente, que eu perdi o meu dia 2 horas, eu já uso essas 2 horas para configurar o meu agente de vendas e ele vender para todo mundo. Eu não perco mais dinheiro na mesa. Eu facilito e automatizo esse processo. E aí eu passo a não precisar me comunicar com todos os meus clientes e vou me comunicar com aquele que precisa de um apoio humano para fazer esse processo de adesão ao meu serviço. Então, eu disse para o sistema quais são as perguntas que eu quero responder para o meu aluno. Agora, eu vou dizer para ele quais são os planos que eu quero vender. Por exemplo, a gente tem um plano do Gympass, né, do Hub e do TotalPass. Ele não é um plano que a gente vai vender pelo agente de vendas. Ele é um plano para quando o aluno Pass faz o check-in ser gerado para ele. Então, eu não vou habilitar ele para venda aqui nessa etapa. O que eu estou fazendo aqui, então? Eu estou selecionando os planos que eu quero fazer uma venda. Então, de aluguel, da locação, plano mensal, plano anual. E aqui, o que eu ainda tenho de vantagem? Eu posso trazer para ele o que eu quero que ele faça com os planos que eu estou ofertando. Então, eu consigo aqui dizer, olha, esse plano anual, por favor, ofereça ele em primeiro lugar. O primeiro da lista que é para aparecer é esse plano anual. Eu posso ter também esse plano aqui, ó, que chama plano com convidado, que é para eu poder trazer um colega para treinar comigo aqui no meu espaço. Às vezes eu não quero que o sistema chame de convidado, eu quero que ele chame de amigo.
para ele trazer esse tom de pessoalidade, de interação íntima com o meu cliente. Então, eu trago isso. Então, isso facilita o meu processo. Então, o meu agente de vendas, ele não funciona como um bot. Ele funciona como um agente de vendas com uma inteligência artificial, com essa regeneração da inteligência que é aplicada dentro do sistema. E consegue acompanhar assim, viu, Ana? Inclusive, eu vou mostrar um exemplinho aqui para vocês. Então, eu estou em base teste, tá? Essa minha base aqui é uma base teste, não é uma base de um negócio real. Então, a gente consegue aqui também ver esses desdobramentos. Consigo liberar aqui, então, definir quais são os planos que eu quero vender. Vamos supor que, por um acaso, eu não quisesse vender o plano de aluguel. Aí eu desabilito. Ele não fica disponível aqui para eu vender de forma online, tá? Através do bot, do assistente, tá? Porque se eu já ativei lá no item de venda para ele ser vendido de forma online, aí uma outra etapa, tá? Preenchi esse processo dos contratos, então o que eu fiz? Eu disse para o sistema quais são as minhas dúvidas frequentes, falei quais são os planos que eu quero que faça a venda, execute a venda por dentro daqui da assistente virtual, e aí ele vem para a parte de validação, para eu dizer, para eu testar o que está acontecendo, tá? Então eu consigo dizer, oi, tudo bem? Quais as modalidades disponíveis? Vamos perguntar para ele. Vou perguntar aqui e eu estou testando. Esse aqui ainda não vai cair lá no meu WhatsApp. Sou eu que fiz a configuração, que estou validando o comportamento do meu agente de vendas. Bela, anotei que ele falou com muito emoji. Não gosto, na minha comunicação aqui não tem emoji. Posso falar, ó, não use emoji. Deixa eu só aumentar o zoom, que eu estou vendo aqui para vocês, pode estar um pouquinho pequeno. Prontinho, assim fica melhor para vocês enxergarem. Então, ou que eu quero que seja mais formal, menos formal. Eu, por exemplo, Bela, toda vez que vocês recebem uma mensagem minha, eu falo, oi, tudo jóia. Se você receber um oi, tudo bem, você vai suspeitar que não sou eu, porque não é a minha forma, não é o meu tom de comunicação. Então, vocês também podem trazer esse tom de comunicação, de voz da marca de vocês para dentro aqui dessa funcionalidade. E aí, se porventura vocês já têm um comando próprio para isso, vocês podem utilizar essa edição avançada, tá? Para dizer, olha, é assim que eu quero que ele faça, eu quero que ele se chame de Maria, essa agente de vendas, eu quero que ela se chame de Maria, e eu quero que ela se apresente dessa forma, que ela se coloque no lugar de um guia para que o meu aluno chegue até o meu negócio para se tornar aí um atleta, né, alguém que treina aqui comigo. Então, eu tanto posso usar a ferramenta para teste, quanto eu posso usar esse prompt. E usando esse prompt aqui embaixo, ela vai ignorar o que está na parte superior, tá? Não vai considerar, ele vai considerar o que eu coloquei aqui no comportamento do agente de vendas, como eu quero que ele se porte durante um processo de vendas, tá, pessoal? Se vocês forem tendo dúvidas, podem me ir mandando aqui no chat. Ao final, a Ana, o que a gente não for conseguindo responder pelo chat, a gente vai compilando para conseguir responder vocês aqui. E se porventura for algo que a gente não consiga responder de pronto, fiquem tranquilos, a gente também vai tomando nota e retorna para vocês. Até porque essa é uma super novidade mesmo, tá quentinha, saindo do forno aí direto para vocês aí para esse momento, tá? Então, cadastrei lá essas ações, pedi como que eu quero que ele funcione, se ele vai ser mais casual, se vai ser mais detalhado, como que eu quero que ele se comporte, finalizo e vou para a próxima etapa. E aí ele vai dizer, ó, Bela, tudo bem então, ó, então só para confirmar com você, o que a gente colocou aqui para o agente fazer? FAQ, oferta de contrato e coleta e pagamento. Então, ele vai fazer, vai dar informações para o aluno, vai dizer quais são os planos disponíveis, vai mandar um link para o aluno poder contratar. Tudo isso o agente de vendas vai fazer sozinho, tá? Quais as perguntas que ele vai conseguir responder? Essas aqui que a gente cadastrou, tá? Se eu tivesse uma campanha de agendamento, eu poderia ter colocado aqui o link, ele está aqui dizendo, ó, você não selecionou esse escopo aqui para dentro do agente. Ele me atualiza quais são os planos, como que está o valor desse plano que eu vou vender, e aí eu vou para a próxima etapa, que é o quê? Publicar, ativar esse meu agente de vendas. Ele é o funcionário do mês mesmo, pessoal. Eu ativo esse agente de vendas, salvo essas configurações e eu passo a acompanhar isso diretamente pelo meu WhatsApp. Vou compartilhar já com vocês de imediato, ó. Deixa eu já mostrar aqui para vocês. Então, ó, tá vendo aqui a conversa de anteriormente, ó? Quero plano individual, vou treinar sozinha, aqui ó, a minha interação. Dela, senti que eu mesmo quero tratar com esse cliente. Achei que ele está muito aquecido. A IA de vendas, eu acho que eu mesmo quero tratar com esse aluno. Ele me pediu um desconto. O que eu posso fazer? Aqui, ó, assumir a conversa.
Então, eu consigo puxar essa conversa dele aqui para eu seguir com essa comunicação. Então, o meu aluno sai da comunicação com ali o agente de vendas e passa a estar no meu guarda-chuva de comunicação. E eu mesmo vou respondendo, vou trazendo para ele as funcionalidades que eu quero. O que é muito importante, pessoal, desse agente de vendas? Tragam feedbacks para a gente, sempre compartilhem com a gente ali, tanto a experiência que vocês estão tendo, quanto possibilidades de melhoria que vocês enxergam para a rotina do negócio de vocês. Porque a partir dessas análises, a gente consegue trazer aqui essas atualizações e compartilhar também com a nossa equipe de produto para a gente poder viabilizar esses processos, tá? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, a gente consegue, então, dentro aí da estrutura desse agente de vendas, fazer todo o nosso processo, né, a partir da atração. Então, eu posso utilizar o meu link ali de WhatsApp, disponibilizar um Linktree ali direto pelo meu Instagram, pelo meu Marketplace, ali onde os meus alunos podem me encontrar. Fica dentro da tela de WhatsApp mesmo ali, tá? Dentro do WhatsApp conectado dentro do sistema. E o que é importante também, tá? Se eu, porventura, respondi o aluno pelo celular, ele também entende que se eu estou assumindo a conversa, se eu estou respondendo o aluno pelo WhatsApp, ali eu mesmo respondi, ele tira ali do agente de vendas, porque passa a ser conduzido por vocês aí essa comunicação. Então, essa oportunidade de fechar esse negócio vai ser já contemplada nesse momento. Então, ali, o meu aluno que foi atraído pelas minhas redes para chegar até mim, eu tenho ali a oportunidade de fechar com ele, né, dele estar interessado no meu serviço, e eu fazer a conversão dele, ou seja, ele vai chegar até essa etapa do funil, na etapa de venda, para que eu possa utilizar o meu agente de vendas para trazer esse meu aluno para dentro do sistema, enquanto lá no domingão, eu estou no meu almoço de família, eu estou tranquilo, o sistema está trabalhando por mim. À noite, em outros momentos, ou até mesmo ao longo da nossa jornada comercial, em que eu quero, às vezes, estar melhorando o meu espaço, tendo reuniões estratégicas para tratar de outros vários temas. Então, eu tenho isso 100% automatizado através do Tecnofit. Tranquilo? O que a gente precisa saber de importante sobre essa funcionalidade? Ele é personalizável, como a gente pode ver, então a FAQ, o agendamento, a venda, o pagamento, tudo isso é personalizável. E também vale lembrar que é uma funcionalidade beta. Em breve vai estar disponível para a gente poder fazer adesão através ali dos adicionais, da lojinha ali que a gente tem dentro do sistema. Mas, por enquanto, essa ação acontece diretamente via suporte. Para quem está em implementação, pode procurar o implementador de vocês. Para quem já passou pela implementação, pode procurar ou o gerente de contas ou a equipe de suporte para a gente poder fazer a ativação. Mas pode ir direto pelo suporte, ali aquele ícone no canto inferior direito da tela de vocês acionam diretamente a equipe de suporte. Vale também dizer que ele só vai valer para os contratos ativos para venda online. Se eu só deixei ele ativo para venda, ele não é um contrato passível de venda, porque eu preciso de um jeito do meu aluno me pagar de forma online. E, para quem perguntou, eu vi ali no chat, eu não consegui ler no detalhe, mas eu vi ali pelo chat, ele é exclusivamente para atendimento de prospect, tá? Se o aluno já é meu aluno, ele não consegue fazer esse processo através do agente de vendas, daí precisa ser com um outro formato de atendimento. Por enquanto, é só ali para o atendimento de prospect. Enquanto o agente tá atendendo, a gente não consegue interromper, eu não consigo assumir aquela conversa, tá? Mas depois que eu assumo, eu consigo seguir por ela ali. A funcionalidade é de WhatsApp Web dentro do computador, tá, pessoal? E aquilo que é super importante pra gente aí que trata dos nossos negócios, a gente sabe onde é que dói, que às vezes é no nosso bolso. Então, ó, para a turma que está aí participando hoje desse momento aqui com a gente, sem custo adicional, é por tempo limitado, mas por enquanto todo mundo pode fazer adesão aí, ao agente de vendas, porque essa funcionalidade, por enquanto, ela está sem nenhum custo adicional. Então, para todo mundo que tiver o WhatsApp integrado, porque a gente, né, lembrando, a gente precisa do WhatsApp integrado para utilizar esse agente de vendas, tendo ele integrado, vocês podem fazer a solicitação para a utilização, tá? Por tempo limitado, de forma gratuita. Bela, eu vou saber quando se tornar cobrado, eu vou ter essa informação, claro, vocês sabem que um dos valores da Tecnofit é a transparência, então, assim que, né, for passar por esse processo, vocês também vão receber essas notificações e esse acompanhamento. Quer saber mais informações? Tem mais alguma dúvida? Podem direcionar ali
para o QR Code. E o que identifica para ele que é um prospect ou não, é o aluno ter cadastro dentro do sistema ou não, tá? Então, se ele não tem cadastro, estava cadastrado como um prospect, ele entende que é uma pessoa que não é o teu aluno, se você não converteu ele para um cliente, tá? É isso que ele vai utilizar. O telefone cadastrado no cliente, tá? Cadastros inativos, se é de um cliente, ele entende que é um cliente. Se existir esse cadastro dentro do sistema com um telefone, ele era um cliente que já foi um cliente ativo. Então, ele vai, a barreira ali, a trava para essa comunicação é ele não ter sido convertido um cliente, é ele ter sido um prospect dentro do sistema, tá? Maravilha, pessoal. Então, vejam só, a gente começou esse papo falando sobre tempo, facilidade, flexibilização, liberdade, quanto tempo a gente leva para fazer venda. E a gente consegue diminuir isso exponencialmente, assim, quase que agressivamente esse tempo, utilizando essa ferramenta. Porque a gente traz quase que uma recepcionista a mais para o nosso time, para poder atender durante esse momento em que às vezes a gente não consegue, e otimiza a nossa jornada junto ao nosso negócio. Então, alguns dos clientes aí, pode ser até que já tenham feito adesão, estão aqui hoje mais para conhecer um pouco mais sobre isso, mas, de toda forma, eu recomendo muito que vocês utilizem, mesmo que seja para um momento teste, porque vocês certamente vão entender o papel e a importância que tem utilizar uma ferramenta dessa, e que ela vem justamente fruto, atendendo aí a pedidos e a necessidades que vocês trazem aí para a gente dentro do negócio de vocês. Belezinha? Se você já tem o WhatsApp integrado, tá? Para todo mundo que tem o WhatsApp integrado, para ter o agente de vendas integrado, vale relembrar, procurar o time de suporte, o gerente de contas ou o implementador de vocês. Qualquer um desses canais pode apoiá-los para esse processo, tá? E para fazer o teste, dá para fazer aquele teste naquela tela, tá, pessoal, que vocês viram lá, mas assim, uma vez ativado, já está ativado o agente de vendas. O WhatsApp integrado, na loja de adicionais, vocês conseguem fazer adesão a esse WhatsApp integrado. E aí, para além do agente de vendas, comentei com vocês que a gente tem aí essa ferramenta para trazer o nosso aluno para dentro do nosso negócio, para dentro do nosso guarda-chuva. Mas, será que a gente está utilizando todas as outras ferramentas para depois que meu aluno já se tornou meu aluno? Então, hoje a gente tem já dentro do Tecnofit a nossa IA para as fichas de treino, para os WODs, a IA para automatização de mensagens, então da minha comunicação com o meu aluno, e uma IA para fazer a análise dos meus dados através do WhatsApp. Então, vou apresentar para vocês, pode ser que algumas delas vocês já conheçam, mas é super importante trazer isso para dentro da rotina também aí de vocês. Lá pela ficha de treino e ali pelo WOD. Para que vai servir isso aqui? Especialmente aí para as boxes de CrossFit que utilizam WOD, ou para as academias, que a gente tem ali a ficha de treino, essa previsão aí para que o nosso aluno utilize, o que eu vou ter aqui dentro? Você vai conseguir construir esse treino através de um texto corrido, com facilidade, e ele vai gerar essa ficha para vocês. Bela, ele vai criar uma ficha do zero? Não, por segurança, o que a gente vai trazer é essa configuração da ficha para vocês terem ela à mão. Então, o que está dentro da cabecinha de vocês já conseguem organizar de forma ali em texto corrido para que o sistema já transforme isso dentro de uma ficha de treino. Na ideia, bacana, mas e na prática? Como é que isso acontece? Como é que isso acontece? A gente consegue dar uma olhadinha lá dentro do sistema. Vou compartilhar com vocês a tela para a gente poder olhar aqui para a nossa ficha de treino. Vou só pedir aí para vocês me sinalizarem quando estiver aparecendo para vocês, para eu garantir que dessa vez está aparecendo, tá, pessoal? Ficha de treino, maravilha, obrigada, pessoal. Podem usar bem os emojis aí também para ir reagindo. Eu adoro para ir entendendo como é que está fluindo para vocês, para ver se a gente precisa ir ajustar a rota em algum momento. Então, aqui eu estou na minha estrutura de ficha de treino. Para quem já utiliza essa ferramenta, já está por dentro, né? Nosso sistema é super intuitivo, né? Então, lá dentro de atividade física, eu encontro as informações que estão aí relacionadas ao processo de, propriamente, de treinos, de ficha, de avaliação física e tudo mais. Quando eu vou criar aqui entro aqui em atividade física, ficha de exercício, eu caio nessa tela. E aqui, o que eu posso fazer? Eu posso tanto ir
para um aluno específico, para quem eu quero criar especificamente para ele esse treino, ou eu trago uma ficha modelo, uma ficha padrão. Então, Bela, eu gosto de deixar aqui uma ficha ABC de iniciante, intermediário e avançado. Então, eu posso deixar ela já pré-criada dentro do sistema. Ou eu posso lançar, vamos lançar uma ficha para a Ana. Então, dentro aqui da Ana, eu posso tanto ver aqui as fichas que ela tem, né, quanto eu posso adicionar uma nova ficha. Opa, travou a minha imagem? Meu som também? Retornou? Perfeito, obrigada, pessoal. Então, aqui eu estou olhando para essa ficha de treino. Então, eu selecionei aqui a nossa aluna Ana Luísa. E o sistema vai falar, beleza, Bela, a gente quer fazer uma ficha para ela. É uma ficha em branco, é uma ficha modelo, é uma ficha baseada na de outro aluno. Eu consigo selecionar. Vou fazer uma ficha em branco, aqui do zero. Criei ela e aí a gente vai definir. Qual que é o nome dessa ficha? Eu vou colocar aqui de treino A, B, C, D, E. Porque a minha aluna vai treinar 5 dias por semana e eu quero ter todos esses treinos aqui para ela. O meu professor responsável, vou colocar aqui que é o professor Márcio, responsável, e a data de início do treino dessa aluna. O sistema. Opa, pessoal, então só um minutinho, eu vou colocar um cabo de rede aqui, aí a gente segue só um minutinho. Eu volto sim, pessoal. Fiquem tranquilos. Estou só colocando o cabo aqui. Obrigada por terem avisado. Já coloquei um cabo de rede aqui agora. Todo mundo é para me ouvir bem. Testando. 1, 2, 3. Sem nenhuma trava. Todo mundo me escuta bem. Maravilha, pessoal. Coloquei aqui um cabo ao vivo. Agora a gente entende um pouquinho o domingão. Vamos lá, pessoal. Então, vou voltar aqui um pouquinho. Me pediram aí. A gente adicionou, selecionou o nosso aluno que a gente queria. O sistema pergunta se a gente vai fazer uma ficha de treino do nada, ali em branco, se a gente quer se basear na ficha modelo ou se a gente quer se basear na ficha de um outro aluno. Aqui, nesse caso, eu disse que eu queria fazer uma ficha em branco, eu queria começar ela do zero. Então, botei lá um treino A, B, C, D, E, porque eu estou considerando que a minha aluna vai fazer 5 treinos aqui, que eu quero criar 5 treinos diferentes para ela. O número, e aí eu coloco aqui que é o professor responsável por essa ficha, e a data de início, o sistema vai sempre sugerir que a data de início seja a data que eu estou fazendo a ficha, mas não necessariamente eu preciso fazer isso, eu posso colocar para que essa ficha aconteça lá no futuro, tá? Não tem problema. Eu posso colocar aqui que ela vai começar lá a partir do dia 1º, opa, 1º de 10 de 2025, a partir de quando eu quero que esteja valendo essa ficha. Posso avaliar ali se é por duração, número de treino, a quantidade de treinos. Posso dizer que até 24 treinos meu aluno vai fazer, quantas vezes por semana o meu aluno. Para quem utiliza a ficha de treino, já está tranquilo, já está sabendo muito, né, dessas informações. E eu posso colocar também uma observação e vou salvar essa ficha para dizer quais são os exercícios dela. E aí, ó, nota que o sistema ele é inteligente. Ele falou assim, ó, Bela, essa aluna aqui que você criou, ela já tem uma ficha que está vigente. Então, essa aqui que você está criando agora, eu vou lançar para quando ela terminar. Então, quando ela terminou esse treino, eu vou trazer esse novo que você acabou de criar para ela. Não tem problema, tudo bem. E aí, eu tenho aquele botão que é cadastre com a IA. Com a IA, eu vou usar ela para cadastrar os meus treinos, os treinos que eu já tenho, que eu já sei como funciona. Eu vou colocar ele aqui. Para que vai servir esses exemplos aqui embaixo? Para me apoiar em como que eu faço preenchimento. Bela, fui cadastrar um plano padrão, não lembrava exatamente como que era, como que funcionava. Eu consigo trazer, então, esse treino padrão aqui, ó, colocando qual é o exercício que eu quero, qual é a quantidade de repetições e qual é a carga que eu quero que esse aluno faça. Quero que tenha um descritivo no final, ó. Encerre o treino, faça um alongamento. Ou então, quando eu estou falando de um treino de série especial, que eu tenho bisete, circuito, trisete, drop, eu consigo utilizar um treino com série especial. Ou, por exemplo, um treino com observação. Ó, cuida, vou botar aqui um voador para você.
fazer, mas cuide com a limitação do encurtamento de ombros. Eu consigo fazer isso na ficha. E aí eu vou colocar aqui o meu treino corrido, como eu disse para vocês. Então, eu consigo colocar aqui, ó, treino múltiplo. Ele já vai me criar aqui, ó, 3 treinos, tá? E aí eu consigo colocar mais, vamos supor que eu quisesse que ele repetisse os 2 primeiros. Então, eu vou copiar ele e vou colocar aqui embaixo, ó. Para ele repetir o treino, os 2 primeiros treinos. Só vou trocar aqui o número para ele entender que esses são os treinos 4 e 5. E vou pedir para ele já rodar aqui para mim esse treino. Coloquei ele aqui, esse modelo, e salvo. E ele vai criando já, e ele leva uns segundinhos para poder finalizar aí essa criação dessa ficha, mas ele já traz ali toda essa estrutura dessa minha ficha de treino pré-organizada. Bela, se eu quiser fazer por outro caminho, eu posso? Posso, não tem problema, eu posso criar minha ficha de treino. Mas se a gente começou nesse encontro falando de otimizar o nosso tempo, diminuir o nosso esforço, utilizar a IA para fazer esse lançamento de ficha pode facilitar a minha rotina para fazer esse tipo de ação, tá? Enquanto ele vai carregando aqui, eu quero só ir já apresentando para vocês, essa é muito semelhante quando eu estiver falando ali da box de CrossFit. Então, eu vou lá dentro da minha área, da minha grade de treinos, dentro da minha estrutura de grade de treinos, eu consigo selecionar qual é o dia que eu quero criar esse meu treinamento. Então, vamos supor que eu quisesse criar o meu WOD de sábado, lá do dia 27. Eu venho aqui e consigo cadastrar ela manualmente ou com a IA. E aí, através da IA, eu consigo colocar aqui essa estrutura de treino e a mesma coisa vai acontecer dentro do sistema. Então, eu posso cadastrar deixa eu só pegar aqui uma colinha, pessoal, só um segundinho, tá? Eu já duplico aqui, a gente já faz junto. Aqui, olha quem tá prontinha. Olha quem tá prontinha. A ficha da nossa amiga aqui, Ana Luísa. Então, tenho lá o meu treino 1, prontinho aqui, ó. Treino 2, também tá aqui prontinho. O meu treino 3, treino 4, treino 5. Bela, mudei de ideia, decidi que eu queria botar mais um exercício lá no dia 5. Queria botar mais um grupo aí muscular. Eu adiciono mais um grupo muscular. Vamos colocar aí um antebraço? Consigo, ó. Tô ajustando algo que a IA já criou para mim. O grosso da ficha tá criado. Eu tô aqui só ajustando. Qual é o exercício que eu quero colocar, a quantidade de séries que eu quero fazer, a carga. Então, tudo isso eu consigo fazer através dessa ferramenta. Consigo reorganizar depois que eu já criei com a IA. Então, reordeno a ordem dos treinos. Eu quero agora que esse treino 1 vire o treino 3 e trocar a ordem deles. Então, eu consigo ter essa facilidade com o uso aí da IA. Deixa eu só pegar a informação aqui para a gente poder fazer o nosso cadastro de WOD, só um segundinho, tá? Já vou colocar aqui para trocar a nossa tela. A gente viu lá, para chegar aqui, pessoal, lá em atividade física, treinos WOD, eu caio direto nessa tela. A gente abriu qualquer um dos treinos e pediu para cadastrar ela aqui. Então, eu vou prescrever, por exemplo, aqui, ó, esse treino aqui, ó, tá aqui, ele já trouxe aqui pra gente. Vou colocar ele lá dentro dessa etapa e peço para ele cadastrar. E a mesma ação. O WOD vai sendo criado através desse momento. E aí, o que vai lhe dizer? Lá no sistema, o treino vai ser sempre em número, tá? Não em nome. E sim, o aluno pode acessar esse treino. O aluno pode acessar o treino pelo aplicativo dele. Perfeito? Então, eu consigo aqui dizer o que eu estou fazendo, como que eu estou fazendo, salvo o WOD, e ele está aqui salvo, ó. Colocando já aquelas informações, ele preencheu já em uma ordem, aquele que eu botei em linha corrida. Ele foi ajustando para botar ele numa forma de listagem, que é o que as boxes de CrossFit costumam utilizar. Então, notem que em poucos segundos eu consigo resolver o meu WOD daquele dia. Então, o meu da semana, na segunda-feira, eu já consigo parar uns minutos do meu dia e preparar e lançar tudo dentro do sistema e já deixar tudo preparado. Bela, eu quero usar o treino de outro dia nesse aqui também. O WOD de outro dia nesse dia também. Eu posso copiar aquele comando daquele outro dia e colocar por aqui. Como que o meu aluno pode acessar os meus treinos? Ele pode acessar os treinos que eu crio pelo aplicativo dele. Ele pode acessar ali, por exemplo, no caso da academia, quando eu passo ali pela catraca, ele já pode imprimir também e com aquela funcionalidade, até que no início hoje da nossa tarde a Ana comentou, que é o Smart. Através do relógio, meu aluno também pode ver pelo aplicativo no relógio, ele também pode ver o treino, tá? Dentro ali dessa funcionalidade por ali, tá? Então,
fica super prático e entra muito de acordo com aquilo que a gente falou lá no início. Facilidade, flexibilidade, diminuir o meu tempo de operação e fazer com que eu, gestor, eu aqui que atuo no meu negócio, possa olhar para visões estratégicas de crescimento do meu negócio, enquanto a tecnologia está fazendo o operacional que ela consegue fazer e que pode me apoiar dentro desse cenário. E aí, eu até vi ali a dúvida sobre se é possível alterar o nome do treino, e até para facilitar, não. Por quê? Porque eu não sei se meu aluno vai fazer o treino de segunda na segunda-feira. Aí depois vira uma bagunça, ele não sabe se fez, pode ficar um pouco caótico, então a gente traz em números a ordem dos treinos. Se o meu aluno quiser alternar, ele pode? Posso ajustar isso dentro do sistema, tem funcionalidade para ele poder alternar entre o treino, mas é sempre trazendo o número desses treinos dentro do sistema. Belezinha, pessoal? Bom demais. Vou aqui voltar para a nossa apresentação. Então, o WOD está aí nessa facilidade do preenchimento da ficha de treino e do WOD, está aí para facilitar aí essa rotina de vocês. E aí eu posso ir ali agora para dentro, né, do nosso próximo tema, que é a automatização de atividades. A gente falou aqui, dentro do agente de venda, sobre como ele funciona para trazer o meu aluno. Bela, tá aí, beleza. Depois que o cara é meu aluno, como que eu me comunico com ele? Como que a tecnologia e essa ferramenta de automatização pode me apoiar a me comunicar com esse meu aluno que já está aqui comigo? O Tecnofit, gente, ele pensa, né, o nosso sistema ele é pensado para facilitar essa rotina de vocês. Então, o que a gente já viu até agora? Quando o meu aluno quer chegar até mim, eu tenho uma ferramenta para ele chegar até aqui. Depois que o meu aluno chega, eu tenho uma ferramenta para dar treino para o meu aluno, para trazer o ódio para o meu aluno. E eu também quero manter uma retenção com ele, eu quero me comunicar, eu quero que ele não se esqueça do quão importante é ele estar aqui comigo, do papel que ele tem de treinar aqui comigo. Então, eu tenho uma automatização de atividades, eu trago uma comunicação eficaz com o aluno e com o não aluno, porque eu posso automatizar a mensagem para o meu prospect também. Eu posso ter gatilhos desse envio, de prazos para essa mensagem, de renovação, de ausência. Eu posso ter textos muito com o tom de voz da minha marca, tom de voz do meu negócio, para trazer isso para o meu aluno. E é muito válido, a Ana falou aqui pelo chat, acho muito válido a gente falar isso aqui também. A minha automatização de mensagens não tem custo. Isso é um serviço disponível para vocês à mão, de imediato. A gente tem as ferramentas de comunicação disponíveis dentro do Tecnofit. Então, essas agora que eu estou trazendo aqui para vocês são ferramentas que já estão disponíveis para vocês, tá? Inclusive ali de ficha de treino também para todos vocês, tem disponível ali todo mundo, e isso é importante aí para vocês. Tá travando para todo mundo a minha voz? Vê ali que a Fran falou que tá travando. Tudo certo? Todo mundo me escuta bem? Belezinha, vou seguindo por aqui, então. Obrigada, pessoal. Então, e eu tenho variáveis personalizáveis, então eu vou trazer o meu textinho bem personalizado para o meu aluno. Tudo bem, Bela, você me contou aí como é que isso funciona aí na teoria. E na prática, vamos ver como é que acontece? Vamos lá, pessoal. Dentro lá, né, do Tecnofit, a gente tem, então, aqui a nossa estrutura de automatização de atividades. Então, dentro aqui, ó, vou compartilhar a guia, tá aparecendo para todo mundo? Boa! Dentro da minha estrutura, para chegar na minha automatização de atividades, só revisando, quem mexe com a automatização de atividades normalmente tem posição de gerenciamento, lá em gerencial, relacionamento com o cliente, automatização das atividades, a gente encontra essa tela aqui. Os nossos segmentos já são pré-organizados, até para garantir aí o número de vocês junto à meta. A gente segue aí as regras da meta aí para conseguir fazer esses envios de mensagem para vocês. Então, a gente tem esse processo de ausência, né, aliviar ali a dúvida, é um gatilho do sistema, tá? A gente precisa ter gatilhos para que ele envie essas mensagens. Então, por exemplo, eu tenho ali uma mensagem de aniversário que eu posso mandar para o meu aluno. Eu posso ter essa mensagem para mandar em diversos canais, tá, pessoal? Eu posso ter para mandar por notificação push no aplicativo, eu posso enviar por e-mail, eu posso enviar pelo WhatsApp, ou até mesmo eu posso agendar uma tarefa para o meu colaborador mandar um contato, fazer um contato com o meu aluno, ou até mesmo não deixar de lembrar, quando o meu aluno passar, de falar, ó, feliz aniversário, ó, para ter essa comunicação, sabendo que eu conheço meu aluno, eu conheço meu público, eu sei que é teu aniversário hoje, que tu está passando aqui para me dar bom dia para treinar, e que hoje é seu aniversário, então eu consigo ter essas funcionalidades. E dentro aqui eu consigo abrir, tá? Quero mostrar para vocês, para editar. O WhatsApp, tá? A integração de WhatsApp, ela é a parte. A utilização dela dentro da automatização de atividades é gratuita, já está incluso, mas a integração é aquele serviço à parte que a gente tinha comentado do ponto de vista ali
também do agente de vendas, tá, pessoal? Então, hoje a nossa automatização de atividades acontece, né, eu definindo qual é o aniversário, né, ali qual é o tipo de mensagem que eu quero enviar, a forma de contato, então, como eu comentei com vocês, eu tenho algumas ferramentas para utilizar essa comunicação, consigo também escolher com quanto tempo eu quero que essa mensagem seja enviada, se é no dia, e aí eu coloco 0, se é um dia antes, eu coloco 1, e eu consigo colocar se eu quero que essa mensagem seja enviada antes ou depois. E aí eu tenho aqui uma mensagem, aqui já criada, eu consigo anexar um link, por exemplo, dentro dessa mensagem para ser enviada para o meu aluno, e a variável dentro dessa mensagem é o nome. Então, eu consigo personalizar o nome do meu aluno e ainda colocar um linkzinho para ele ali, às vezes, do meu Instagram, de, veio fazer treino, não deixa de marcar a gente no Instagram, dizer que você está comemorando aqui com a gente. E eu tenho um exemplo, gente, que eu achei genial, de um cliente que usou essa ferramenta aqui recentemente. Ele tem 2 fluxos de mensagem de WhatsApp, de aniversário. Uma em que ele vinha no dia do aniversário, para dar parabéns para o aluno dele. Mas ele também tem um sistema de locação de quadra para aniversários, para o pessoal poder locar quadra para aniversário. Então, com um mês de antecedência, ele também tem um gatilho de envio para aniversariantes, para incentivar a turma a fazer a locação da quadra para o evento de aniversário. Então, note que o gatilho da mensagem é aniversário, mas eu consigo usar ela com um mês de antecedência, para poder fazer campanha para o meu aluno locar o meu espaço. Então, dentro dessa estrutura, apesar de ela ser uma mensagem voltada para o aniversariante, eu também estou usando ela para aumentar as possibilidades de faturamento do meu negócio. Então, eu também consigo flexibilizar e utilizar ela dentro desse formato, tá? Então, eu tenho aqui de lembrete de aula, do pagamento em aberto, uma das minhas favoritas, que é a de vencimento do cartão. Às vezes, meu aluno chega aqui comigo para fazer um plano, agora em setembro, o cartão dele vai vencer em novembro. Até ver que foi o cartão que venceu, que caiu. Não, eu tenho uma automatização para falar, aluno, lembre-se que o cartão que você cadastrou comigo está próximo do vencimento. E aí, o mais importante, eu posso usar uma IA para gerar essa mensagem para enviar para o meu aluno. Então, eu posso pedir para ela que seja um tom amigável, que seja um tom incentivador, que ela convide o meu aluno para trazer aqui para o meu espaço, para ele não deixar de utilizar o dia do aniversário dele para fazer uma prática de esporte que é super importante para a qualidade de vida. Então, eu consigo trazer esses pitches para que a minha mensagem seja bem personalizada para o meu aluno, para o meu cliente, e eu utilize dessas ferramentas de comunicação, de automatização de atividades com o meu aluno, tá, pessoal? E aí eu vi ali alguns comentários com relação ao horário, sobre o envio dessa mensagem. Tragam muito esses feedbacks aqui para a gente, inclusive, fez alguns ajustes há alguns meses atrás, pensando nesse ajuste de horário, de virada de sistema, para conseguir trazer essa previsibilidade para vocês. Então, tragam muitos feedbacks de vocês, para que a gente possa, na medida do possível, ir trazendo também para a nossa equipe de produto e trazendo essas melhorias para vocês. Lembrando sempre, todas as nossas melhorias são pensadas em 2 frentes, do que a gente pensa aqui dentro do Tecnofit, mas também do que vocês, muito bebendo da água que é cedida aí por vocês, dessas experiências que vocês trazem utilizando o sistema Tecnofit. E aí, quero agora voltar para a nossa apresentação para mostrar para vocês. Então, a gente viu aí como eu posso usar o agente de vendas para trazer o meu aluno até mim, converter ele para aluno. Eu posso utilizar as ferramentas de automatização para gerar a ficha de treino. Eu posso utilizar também a automatização de atividades para se comunicar com o meu aluno nos diferentes momentos em que ele está comigo. E eu também posso aí utilizar das tecnologias dentro do Tecnofit para que eu possa ter uma análise de dados dentro do meu negócio. Então, tudo aquilo que eu estou alimentando dentro do negócio, hoje a gente pode acompanhar pelo aplicativo, a gente pode acompanhar através do sistema em si, mas vocês também podem ter esse acompanhamento na palma da mão de vocês. Tendo a IA para análise de dados, vocês têm um assistente via WhatsApp disponível para vocês, que analisa os dados de vocês em tempo real, vai respondendo as perguntas, inclusive com gráficos, e traz a segurança do WhatsApp, que é uma ferramenta criptografada. Então, traz toda essa proteção também aos dados que vocês estão acessando através do WhatsApp. Antes de mostrar para vocês como que funciona, quero mostrar aqui para vocês, dentro do sistema, onde fica o botão para vocês poderem fazer a adesão, tá? Só um segundinho, quero mostrar aqui para vocês rapidinho. Vou só deixar aqui numa tela principal, para mostrar isso para vocês. Aqui, carregando, compartilhar essa guia. Aqui, ó, tá vendo onde a gente tem inteligência artificial da Tecnofit, ó? Eu tenho aqui, ó, solicitando, no meu caso, eu já solicitei a minha integração, mas vale dizer que,
Precisa, para solicitar aqui, a gente coloca o nosso telefone. Precisa que o administrador que esteja solicitando esses dados também tenha o mesmo número cadastrado dentro, né, ali do seu acesso no sistema, tá? Então, vale dizer isso. Precisa ter o mesmo WhatsApp. O que eu coloco aqui para dizer para ele me mandar informação precisa ser o meu WhatsApp de administrador no meu cadastro de funcionário, tá, pessoal? Lá precisa ser o mesmo número. Daí ele consegue se comunicar, vocês recebem uma mensagem automaticamente dele ativando esse serviço. E na prática, como que isso acontece? Lá no meu, né, no meu telefone, como que isso vai acontecer? Como que eu vou receber essa informação? Quero mostrar aqui para vocês. Deixa eu só abrir aqui o nosso Meet. Prontinho. Vou colocar aqui para rodar. Ó, ele vai aparecer aqui, ó. Eu mando lá, quando que foi vencido, ele vai trazendo ali o período de todo mundo, o total vencido, qual foi a variação de alunos no período ali que ele tem para trazer para a gente, qual foi o consultor que mais vendeu, ele traz também, quem foi o consultor que mais fez venda. Então, notem que de ponta a ponta, até desde eu trazer o meu aluno para o Tecnofit, até eu fazer o acompanhamento da minha gestão de vendas, tudo isso eu conto com ferramentas e funcionalidades dentro do Tecnofit, para que a minha gestão fique facilitada, para que a gente consiga ter todas aquelas nossas necessidades lá do início do nosso encontro atendidas e que a gente possa ter o nosso tempo sendo usado de forma estratégica. O Tecnofit está aqui para trazer vocês diretamente para o futuro, e ele está aqui e ele está agora. Então, contem muito com a gente dentro desse processo de avanço do negócio de vocês, de crescimento, e não deixem de nos contar o que é importante para vocês, porque o que é importante para vocês também é importante para a Tecnofit. A gente vai encerrar por aqui, pessoal. Agradeço muito vocês. A gente teve mais de 100 clientes hoje na nossa Masterclass, então para a gente significa muito. Tragam feedbacks, tragam sugestões de novos temas e vai ser um prazer a gente auxiliar vocês no processo por aí. Então, quem quiser ir mandando, o formulário ele está fixado aqui. Eu vou enviar de novo para vocês, então quem quiser ficar aqui no link só para preencher o formulário com calma pode ficar, tá bom? Enviar mais alguns pontos a gente vai trazendo. Deixa eu puxar aqui para vocês só o formulário. E obrigada, Bela, pelo teu treinamento. Foi incrível, acredito que todo mundo tenha gostado. E a IA de vendas é um grande case para a gente, então o feedback de vocês é muito importante para a gente melhorar. Então, não hesitem em trazer no suporte, trazer para o teu gerente, trazer para o teu implementador, seja quem você tenha contato aqui dentro. Então, pessoal, coloquei aqui o Forms para vocês. Então, a gente já vai encerrar por aqui, mas o invite aqui, ele ainda vai estar ativo para vocês preencherem ali o formulário, tá bom? Então, obrigada, Bela, obrigada, pessoal. A gente se vê na nossa próxima Masterclass.